Dicas rápidas para escolher o melhor comedouro e bebedouro para o seu cão. Então vamos lá. O seu cachorro joga água fora ou derruba o pote? Então você precisa de um bem pesado e mesmo assim ele cava e joga água fora, você pode experimentar um bebedouro mais alto, porque muitas vezes eles não conseguem colocar a patinha, então duas opções para isso. O seu cachorro come rápido demais? A gente deve evitar comedouros como esse, que deixa toda a comida juntinha de fácil acesso. Existem comedouros que dificultam essa alimentação, como esse aqui, por exemplo, este aqui, mas se você quiser dar mais trabalho ainda para o cão, estimular ele ainda mais aproveitando a alimentação, você pode ir para brinquedos como esse, colocando a comida aqui dentro, ou este aqui, por exemplo, eu gosto de congelar o alimento e aí o cachorro vai comendo bem aos pouquinhos. E ainda existe esse tipo de tapete que você coloca, né, comida seca aqui e o cachorro fica perdendo mais tempo para comer, fazendo com que ele tenha mais atividade, destrua menos as coisas e não tenha um desconforto gástrico, às vezes, de comer rápido demais e às vezes até engolir muito ar. O seu cachorro tem algum problema ortopédico e o veterinário recomendou que não dê alimentação no chão por causa da postura? Você tem esse tipo de comedouro que facilita a ingestão para cachorros que têm alguma condição específica, como por exemplo problema na coluna ou até um mega esôfago, que é uma doença que o cachorro tem dificuldade de engolir a comida. Assim fica mais fácil para eles. Quer evitar que o seu cachorro molhe os pelos em volta da boca? Existem opções que fazem isso. Só que é muito importante a gente dar uma outra opção com livre acesso à água, só para a gente ter certeza de que o cachorro está aceitando bem essas opções. Se ele preferir sempre o outro bebedouro, significa que você não deve restringir a água somente nesse tipo de bebedouro, porque a gente quer que ele beba bastante água. O seu cachorro apresenta uma despigmentação no focinho ou alergia em torno da boca? Pode ser causado principalmente pelos pratos plásticos. Existe uma doença que já associaram a produtos químicos ligados ao plástico. Nesse caso, a gente pode ir para o aço inox ou então porcelana ou cerâmica. Lembrando que qualquer material pode causar alergia, mas os mais conhecidos são as alergias causadas pelo plástico. Então, muitas vezes, a gente tem que testar outros materiais. Gostou das dicas, mas quer saber ainda mais? Continue com a gente que eu vou falar com mais detalhes sobre cada um desses comedouros. Já ficou na dúvida que tipo de comedouro ou bebedouro você deve comprar para o seu cachorro? Tem muitas variedades. Eu estou numa loja da Pets aqui e tem uma prateleira inteira, né, uma seção inteira de comedouros e bebedouros para cachorro. E eu vou falar um pouquinho das características de cada um para vocês entenderem um pouquinho melhor como fazer essa escolha. E não é muito simples não, porque dependendo do que a gente quer e do que a gente valoriza, a gente vai acabar escolhendo uma ou outra coisa e os preços também variam bastante, tá? Bom, a primeira coisa que, quando a gente olha, eu separei vários comedouros, cada um com uma característica, né? Para falar um pouquinho para vocês. Mas, antes de começar a falar dos comedores, eu queria contar para vocês que tem uma campanha americana, inclusive que eu já fiz parte, que chama Ditch the Bowl, que é jogue fora o comedouro do seu cachorro. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente pode usar a comida do seu cachorro para estimular comportamento, como por exemplo recompensar coisas boas, adestrar, fazer enriquecimento ambiental, ou seja, colocar a comida pela casa para o cachorro ter que buscar, colocar dentro de brinquedos
para que ele seja estimulado a trabalhar para conseguir o alimento. Isso porque a maioria dos cães acabam ficando sedentários demais e com estímulos de menos em casa. E o alimento pode ajudar muito a gente a fazer isso, né? Eu depois vou falar um pouquinho sobre esses comedouros, que na verdade são brinquedos, que na maioria dos casos esses são mais indicados. Aqui, rapidamente, um tapete que você pode esconder os petiscos. Aqui, se a comida for mais pastosa ou algum petisco líquido, dá para colocar aqui. Esses tipos de brinquedo, a gente congela comida aqui dentro também para o cachorro, aqui, prende. Então, são maneiras que os especialistas em comportamento recomendam, tá? Então, faz parte dessa campanha que é jogue o comedouro do seu cachorro fora. Antes de jogar o comedouro fora, é importante entender quando que a gente usa, quando que é legal a gente ter os comedouros. Eu mesmo em casa tenho comedouros, né? Por quê? Porque de vez em quando você vai dar a comida no comedouro. Em que casos? Está na hora da alimentação e você tem mais de um cachorro. Dependendo da situação, um brinquedo com a comida, pode sair uma briga. Então, às vezes, você tem mais de um cachorro e você vai separar os comedouros, né? Numa distância que você sabe que eles não vão brigar e que você consegue controlar, né? Então, vai para lá, esse é o seu comedouro, esse aqui é o outro e você consegue controlar, até colocar em lugares distintos, tá? Outra situação que eu posso querer usar um dos comedouros. O meu cachorro come comida úmida e vai sujar a minha casa, vai ser complicado eu espalhar essa comida úmida pela casa. Ela vai estragar mais rápido, a casa pode ficar suja. Então, tem alternativas para isso, mas dependendo da alimentação, vai ficar mais fácil de limpar, mais prático, você dá num comedouro, tá? Então, essas são as duas principais situações. Tem algumas outras situações, mas aí o médico veterinário normalmente vai recomendar. Tem, por exemplo, animais que têm problema na coluna, que eu vou falar um pouquinho, né? Tem problema em algumas articulações, tem uma doença que chama megaesôfago, que ele tem dificuldade de comer e a comida ir naturalmente para o estômago, a comida às vezes volta, então dependendo da posição. Tem cachorros que não têm apetite e às vezes a gente quer facilitar a alimentação, tá? Mas, então, vamos ver no caso de cachorros que vão usar o comedouro ou vão usar eventualmente, né? A gente tem um comedouro comum, né? Então, o que a gente vai ver? As vantagens e desvantagens. Você tem comedouros que são mais pesados e uma base maior, tá? O que acontece com esses mais pesados e com uma base maior? São mais difíceis do cachorro virar ao contrário. Principalmente para a água, isso é super importante. Por quê? Você não quer que o cachorro fique sem água. Então, comedouros pesados e com a base larga, vai ter mais chance de não virar, tá? Então, por exemplo, vamos lá para esse aqui. Esse aqui é super pesado, tá? Então eu coloco água aqui, não vai ser qualquer cachorro que vai conseguir virar isso aqui, né? Lembrando que labradores, principalmente golden retrievers, eles muitas vezes pegam e jogam toda a água para fora. Então eles enfiam a cabeça aqui, cavam dentro do pote e depois eles deitam em cima. Então, especialmente para essas raças, ou se o seu cachorro faz isso, você precisa criar outra maneira de poder dar água para ele. Sobre o material, né? O que acontece? A comida ela vai ficar aqui dentro e ela pode, vamos dizer, se contaminar com o material que é feito comedouro. Os estudos, né, eles estão aparecendo, cada vez estudos mais sérios e tudo mais, para a gente entender qual que é a influência desses materiais em relação ao alimento que está nele. Então, por exemplo, né, vamos lá falar de plástico. Você tem plásticos e plásticos.
né? De qualquer jeito, a gente sabe que existem muitos produtos químicos no plástico que podem afetar a nossa saúde e a saúde dos nossos cães e até mesmo alergias que costumam dar às vezes no focinho. Tem até um componente específico no plástico que ele é responsável por uma despigmentação, por problemas químicos fisiológicos aí, né? Bioquímicos que vão fazer com que a melanina do focinho do cachorro não funcione, né? Não funcione, então você acaba criando uma situação específica, tá? De qualquer jeito, o animal ele pode ter alergia a determinados tipos de plástico e a determinados tipos de material, né? Geralmente materiais mais naturais, vidro ou cerâmica, porcelanato ou então aço inox, costumam dar menos alergia, mas o cachorro pode ter alergia com esses comedouros ou bebedouros também, tá? Limpeza. Tem vários estudos e nem todos eles falam a mesma coisa. Então, o que acontece, né? Os comedouros de plástico, assim como alguns outros, mas o plástico pode formar determinadas ranhuras, então se aconselha evitar que eles criem essas fissuras. Então, o jeito que a gente limpa, né, em vez de usar uma palha de aço, alguma coisa que vai raspar, vai evitar que formem essas fissuras e junte mais bactéria. Em que casos que isso é importante? Principalmente em casas onde tem alguém que está imunocomprometido, né? Então alguém que está com tratamento de câncer ou alguma pessoa muito fragilizada em relação ao sistema imunológico, porque essas bactérias, elas em algum momento, elas poderiam te contaminar, tá? Fora isso, a gente não vê muitos problemas acontecendo em relação a isso, tá? Então, isso em relação às fissuras. Os de vidro, né? Os de vidro permitem com que essa limpeza... O vidro ele é bastante duro, né? E ele resiste a altas temperaturas, então o vidro dá uma possibilidade muito grande da gente limpar e se conhece, se sabe bastante sobre a segurança do vidro não contaminar o alimento, tá? Então isso é uma possibilidade, apesar de eu não ter nenhum comedouro de vidro aqui, tá? Sempre aparecem novos estudos, né? Mas a cerâmica, num dos estudos, mostrou que algumas bactérias conseguem fazer um biofilme e elas conseguem se proteger da limpeza, né? Então, cada vez tem mais estudos de materiais e tudo mais, então a gente tem que ficar ligado. De qualquer forma, o alimento que a gente vai colocar deveria ser só temporariamente, então o efeito do material sobre a comida deveria ser pequeno, né? Então a gente coloca a comida, o cachorro comeu, não comeu, a gente tira a comida do potinho, tá? A gente é contra deixar a comida lá o tempo todo, por diversos motivos. Um deles é a própria oxidação do alimento, tá? E tem vitaminas, tem algumas outras coisas que na luz, com o efeito do oxigênio e tudo mais, perdem um pouco do valor nutritivo, né? Esses potes aqui, eles têm uma borda que permite com que você coloque água nessa borda. Para que tá a água aqui? É para evitar que formigas comam a ração. Mais uma vez, eu não sou a favor de deixar a comida no prato, a não ser em alguma condição que o veterinário peça para deixar, né? Então, a princípio, não há necessidade dessa proteção aqui, tá? De água, exceto nesses casos. Agora, o que os comedouros, na verdade, eles fazem que facilita a alimentação do cão? Eles mantêm toda a comida juntinha, de uma maneira muito fácil para eles poderem abocanhar, ficar tudo organizado, mas abocanhar e engolir tudo de uma vez, né? E por que tem essa campanha Ditch the Bowl, joga fora o comedouro? Justamente porque facilita uma coisa que, na maioria das vezes, é melhor a gente complicar, que é o cachorro se alimentar por mais tempo, mais devagar e dar para ele mais atividade. E aí a gente vai para esta seção aqui que eu separei, que são os comedouros
que eles vão criar um pouco mais de dificuldade para o cachorro se alimentar, tá? Isso pode trazer vantagens na maioria das vezes. Vai evitar que o cachorro coma rápido demais, né? E com isso evita uma dilatação gástrica muito rápida. Em alguns casos parece que diminui ali a quantidade de ar que ele ingere e também pode fazer com que não só a dor instantânea dessa dilatação gástrica, principalmente em alimento seco, né? Como também a torção gástrica. Então existe ali uma possibilidade de você evitar que o cachorro inche muito rápido, fique com a barriga, vamos dizer assim, muito pesada e diminua essa torção, tá? Esses estudos, mais estudos precisam ser feitos, mas de uma maneira geral, o cachorro que come rápido demais, ele se beneficia com esses comedouros. Aqui, olha, então ele não consegue chegar, e eu vou pegar aqui um exemplo bem aqui, olha. Aqui, como a gente vê, a ração cai toda para cá, então fica fácil do cachorro dar umas belas de umas abocanhadas e engolir muito rápido, né? E comer muito rápido. Esse aqui já fica mais difícil. Este aqui também. Esse aqui, em alguns casos, aqui ele vai ter que usar até a língua, né? Vai ficar complicado para ele pegar um pouco a comida. Alguns não tem muito não foi feito exatamente para isso, né? Mas esse aqui, por exemplo, né? Ele tem, em vez de se agregar aqui como está isso aqui no fundo, ele dá pelo menos uma separadinha, tá? Então seria um meio termo em relação a isso. Agora, se você tem a possibilidade de usar um brinquedo, alguma outra coisa que vai fazer com que o cachorro tenha ainda mais trabalho, mais atividade para comer, pode ser ainda mais indicado do que esses comedouros. Existe também uma discussão sobre qual que é a melhor altura para a gente colocar o comedouro ou o bebedouro para o cachorro, tá? Então vou falar um pouquinho o que se sabe sobre isso. Então quando a gente aumenta a altura do comedouro, né, esse aqui é um pouco mais alto, esse aqui tem uma regulagem rodando, este aqui, por exemplo, eu consigo, né, também tem uma regulagenzinha aqui, para cima, para baixo. Então eu facilito a ingestão. A gente quer facilitar a ingestão para o cachorro? Então aí essa é a primeira pergunta que você precisa responder e é de acordo com o seu cachorro. Então vamos lá, em que casos que eu quero facilitar a ingestão para o cachorro? O cachorro já é velho, né, idoso e tem alguns problemas de artrite, né? Ele tem artrose, ele tem alguma coisa que a posição da alimentação acaba prejudicando, né? Ele sente um desconforto e você não quer que ele sinta, ou o veterinário recomendou que vai ser melhor para ele. Então você vai colocar, às vezes, num pote mais alto, tá? Em relação ao cachorro comer rápido demais, vocês acham que ajuda ou atrapalha? Né? Então imagina que o comedouro ele já está juntando a ração tudo junto e ainda eu estou colocando numa posição mais rápida dele comer e já descer, né? Já engolindo. Então essa facilitação nem sempre é desejada. Pode ser que o cachorro coma ainda mais rápido ainda, né? E aumentaria a possibilidade de torção gástrica. A torção gástrica tem estudos que mostram, né, os estudos são conflitantes, tá? Mas tem estudo que mostra que quando subiu a altura, para alguns cães, aumentou a chance dele desenvolver a torção gástrica, que é uma condição muito perigosa, que precisa de cirurgia, tá? Então, analisando esses dois estudos que foram feitos, a recomendação para cachorros que têm perigo de torção gástrica é alimentar mais para baixo, tá? Agora, vamos lá para um cachorro que não é velhinho, mas tem megaesôfago. Veterinários recomendam também dar alimentação um pouquinho mais para cima, tá? Em relação à água, né? Em relação à água, tem alguma vantagem eu colocar a água mais para cima num suporte desse? Pode ter.
labradores e golden retrievers, quando o pote está baixo, é muito mais fácil para eles cavarem dentro do pote, jogar água para fora e aí eles deitam em cima. Então potes mais altos muitas vezes acaba com esse problema. Alguns cachorros, quando eles bebem, eles acabam molhando a barbinha aqui, né? Essa região, e pode acontecer algumas coisas como mudar a cor da pelagem e pode até favorecer às vezes o aparecimento de micose, né? De fungos por causa dessa umidade, até bactéria. Para isso, algumas fábricas, né? Alguns fabricantes criaram soluções para o cachorro não molhar a barbinha. Então esse aqui, por exemplo, ele fica flutuando e o cachorro ele lambe aqui no meio, ele até aperta um pouquinho para ele poder beber a água aqui sem molhar os bigodes. Esse aqui mais ou menos a mesma coisa, e esse aqui parece muito esses bebedouros de hamster e tudo mais, que o cachorro vai lambendo aqui e a água vai caindo aqui também conforme ele lambe. Bom, a ideia é muito bacana, mas o que a gente tem que tomar muito cuidado é, ao contrário da comida, que normalmente a gente vai restringir ou dificultar, no caso de animais saudáveis, a água a gente deve facilitar. Então, a minha sugestão, se você vai partir para alguma dessas coisas, dá uma outra alternativa para o cachorro também de beber água e prestar atenção se eles estão gostando de beber aqui. Porque se não tiver tão gostoso para o cachorro e ele estiver preferindo outro lugar para beber água, pode ser que dando só essa opção, ele vai tomar menos água do que ele tomaria. E na maioria das vezes isso não é bacana, tá? Então, muito importante, a gente tem que facilitar, deixar a água o mais gostosa e fácil possível para ele acessar, para ele ingerir a quantidade certa de água. É importante que o cachorro, durante as atividades físicas ou quando você for passear, mesmo de carro, ele tenha a opção de beber água. Isso é muito importante. A gente deve sempre manter o cachorro hidratado, principalmente no calor, né? Então existem alguns produtos que ajudam isso, né? Então, por exemplo, esta garrafinha aqui ajuda você levar a água pro passeio, né? Então você coloca água aqui e aí no parque, alguma coisa, você pode manter o animal hidratado, tá? Esse é o principal cuidado que a gente deve ter. Claro que cada bebedouro vai ter suas vantagens e desvantagens, mas é legal a gente estar preparado para poder dar água para o pet, né? Durante um passeio ou uma viagem mais longa. Então aqui também eu posso dar água e fica fácil de eu levar junto, né? E aqui, a mesma coisa, ração e água. Mais uma vez, né? Facilita a gente até não esquecer de hidratar o cachorro durante as viagens. Gostou das dicas sobre comedouros e bebedouros? Espero que sim, e se você quiser saber mais como aproveitar esse momento tão especial da alimentação do seu cachorro para deixar ele mais feliz e educado, tem um curso justamente sobre isso e o link está aqui nas descrições. Espero que você tenha gostado das dicas aqui sobre bebedouros e comedouros e faça a melhor escolha para o seu cachorro.